Fala pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao BMC Stock, que está começando aqui na programação da BMC News, aqui que é o programa com as informações do mercado financeiro no meinho do dia. Então você confere agora os destaques do programa de hoje. Embraer entrega 30 jatos no terceiro trimestre e carteira de pedidos chega a mais de 16 bilhões de dólares. Tenda lança terceiro projeto piloto de casas de madeira no Brasil. Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caem para a mínima em 19 meses. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. Começando então o BMC Stock desta pré-sexta com boa tarde para minha companheira de bancada, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. O chat tá aqui torcendo pelo Raniel primeiramente e também tem o pessoal torcendo aí, agora pedindo a folga do Daniel. Isso aí tá errado, viu, gente? Tá certo não. Bom, a gente vai, é claro, repercutir os principais assuntos que estão movimentando o mercado, né? No meio da tarde, nesta quinta-feira, caminhando aí para um finalzinho de semana. E a gente vai conversar sobre esses assuntos com o Matheus Messias, analista da Inside Research. E também teremos o Alex André, que vai trazer análises do mercado internacional com 10 novos gráficos ao vivo. Tá imperdível, né, Dani? É isso aí, Hanna. Tá imperdível sim o Alex. Daqui a pouquinho aqui no BMC Stock a gente começa então com os números do mercado financeiro. Agora há pouco a Paula estava falando sobre os números, estava falando que tinha apenas um papel em alta, agora nós temos 5 papéis em alta agora. Nós temos aqui o grupo Intermédica Notre Dame, que é, na realidade, Notre Dame Intermédica, que está em alta de 0,88%, Hapvida com 0,85%, BB Seguridade com 0,38% de alta, Klabin com 0,36% e Azul praticamente estável aí, 0,03% nesse momento. Em baixa todo o resto, tá? GetNet hoje está em queda de 8,26%. Interbanco BID 11, 7,08%, BID 4, 6,70% de queda, CEMIG caindo 6,14%, Americanas SA caindo 5,44%, Lojas Americanas caindo 4,76%, Uzi Minas recuando 4,74% e aí vai que vai, todo mundo caindo, Ultrapar, Cirela, Cosan, Banco Pan, Dexco, Pets, Redditor, TOTUS, Natura, a Natura que estava subindo agora há pouco, agora está crescendo, tá caindo. Taesa, Fleury, Eneva, Suzano, tudo caindo nesse momento. O dólar disparou aqui 1,88% aos R$ 5,65. Vamos para outros números, Hanna. Pois é, aqui no Brasil a situação tá, né, como o Daniel acabou de falar, tá tudo caindo, tudo no vermelho. A gente aproveita então para fazer o nosso giro internacional, começando pelas bolsas na Europa, que também estão seguindo aí o índice brasileiro, estão caindo, né, fecharam em queda. DAX na Alemanha fechou em queda de 0,25%, FTSE no Reino Unido também queda de 0,45%. CAC na França recuando 0,29% e o índice Eurostoxx caiu, na verdade, 0,36%. Já nos Estados Unidos, Dow Jones recua 0,35%, S&P 500 recua 0,11% e a única que está subindo é Nasdaq, com ganhos de 0,18%. O dólar, né, só para a gente dar uma atualizada mais uma vez, o dólar que ultrapassou a marca dos R$ 5,60, está com alta de 0,86% e agora ele é cotado a R$ 5,64. Dando uma olhada aqui rapidinho pelo barril do petróleo, o petróleo Brent sobe disparadamente, ó, alta de 2,47%, sendo comercializado a $83 o barril. E o petróleo WTI sobe 2,70%, sendo comercializado a $81 o barril também.
A gente segue de olho no mercado lá fora. O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu para uma mínima em 19 meses na semana passada. A gente vai até os Estados Unidos conversar com a Giovana Locatelli, a nossa correspondente internacional, para entender um pouco mais sobre isso. Giovana, primeiramente, boa tarde para você. Fala para a gente como é que ficaram os números. Boa tarde, Hanna, Daniel e a todos que nos acompanham. Os pedidos de seguro-desemprego semanais atingiram uma nova baixa na semana passada, à medida que o governo americano diminui os benefícios ligados à Covid-19. E isso também promove menos pessoas nas filas de desempregados. Eu tenho os dados aqui, os pedidos de seguro-desemprego pela primeira vez totalizaram 290 mil na semana encerrada no dia 16 de outubro, uma queda de 6 mil em relação ao período anterior. Esses são os dados do Departamento de Trabalho. Os economistas consultados pela Dow Jones tinham feito uma expectativa de 300 mil. Os investidores agora seguem de olho para ver se esses dados continuam nessa direção, porque o Fed se baliza com o cenário do mercado de trabalho para iniciar o seu processo de equilíbrio da política monetária. Hanna, Daniel. É isso aí, Giovana. E as ações do grupo chinês Evergrande, né, um dos gigantes aí do setor imobiliário do país, registraram aí queda expressiva hoje no retorno à Bolsa de Hong Kong, após uma suspensão de quase 3 semanas, após informações sobre o fracasso da venda de sua unidade de serviços de propriedades. Mas a empresa ainda conseguiu garantir uma prorrogação de um título inadimplente. Eu queria que você trouxesse os detalhes para a gente, Giovana. É mais um capítulo da novela Evergrande, não é, Daniel? A empresa conseguiu aí mais 3 meses para pagar esse título de 260 milhões de dólares, isso porque fez uma garantia de pagamento. O proprietário da empresa, da Evergrande, Hui Kan-yang, concordou em injetar patrimônio pessoal em um projeto imobiliário residencial ligado a esses títulos, com garantia de que seus credores iriam receber os seus dividendos. Essa notícia da extensão veio logo na sequência de que a Evergrande confirmou que o negócio da venda de metade das suas ações na participação da Evergrande Property Services para a Hobson não deu certo, um negócio que ia movimentar aí mais de 2 bilhões e meio de dólares, então ia dar aí um respiro para a Evergrande. Os papéis despencaram, como você bem lembrou. A Evergrande fechou com uma queda de 12,5%, a unidade de serviços imobiliários, que era essa que estava em negociação com a Hobson, caiu 8%, e o braço de veículos elétricos também sofreu reflexo desses negócios desfeitos aí e caiu 2%, Daniel. Tá certo, valeu então, Giovana, pelas informações, brigadão, abraço para você e até o Top News mais tarde. Outro. Até mais. Agora a Hanna tem Valeu, informação, Gil. Né, bom, só para corrigir aqui no ao vivo, é assim mesmo, acabei me confundindo. O Daniel deixa a gente doido, vou colocar a culpa no Daniel. O Daniel deixa a gente doida, que acabei ficando zonza. Vou corrigir o petróleo, na verdade, a commodity está despencando, não está subindo. Vamos voltar aqui. O petróleo Brent cai 2,24% e agora é cotado a 83 dólares o barril. E o petróleo WTI recua 2,51% e é comercializado a 81 dólares o barril. Também quero agradecer os nossos telespectadores maravilhosos que também comentaram no chat. Então tá feita a correção, né, Dani? É isso aí, o pessoal ajuda a gente a fazer também o jornal. Com certeza. Vamos lá, a gente segue então aqui com o BMC Stock. A Suzano divulgou hoje que decidiu antecipar de 2030 para 2025 o que chama de compromisso para renovar a vida, com a remoção de 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. De acordo com a companhia, a antecipação da meta tem como base a ampliação da cobertura vegetal nesse período por meio de plantios comerciais e de áreas destinadas à conservação em locais antes degradados e antropizados, que é a conversão de espaços abertos
paisagens e ambientes naturais pela ação humana. A empresa se comprometeu também a continuar, por meio de seus processos de pesquisa e gestão, a aprimorar seu manejo florestal de forma a evitar perdas, a maximizar a produtividade e a ampliar a remoção de carbono. E seguindo aqui com mais informações, agora falando da Gafisa, que anuncia 4 lançamentos, elevando aí a construtora ao atingimento de um VGV de 691 milhões e 700 mil reais. Os empreendimentos lançados no terceiro trimestre deste ano fez a construtora aí elevar esse valor de vendas para quase 692 milhões de reais, segundo a prévia operacional divulgada pela empresa e arquivada na Comissão de Valores Mobiliários na noite de ontem. Três dos empreendimentos estão em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Considerando um lançamento no bairro do Campo Belo, localizado aqui na Zona Sul de São Paulo, no segundo trimestre, o VGV atinge 1 bilhão de reais. A companhia informou ainda que foram realizados 3 pré-lançamentos no terceiro trimestre também deste ano, com um VGV conjunto de 684 milhões de reais. Segundo a companhia, as vendas brutas atingiram 159 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 11% sobre o mesmo período do ano anterior, Daniel. E a Embraer entregou um total de 30 jatos no terceiro trimestre, sendo 9 comerciais e 21 executivos, entre eles 14 leves e 7 grandes. Veja os detalhes na reportagem. Em 30 de setembro de 2021, a carteira de pedidos firmes da companhia totalizava 16 bilhões e 800 milhões de dólares. Durante esse período, no segmento de aviação executiva, a Embraer entregou seu jato executivo de número 1500. A aeronave, uma Phenom 300E, foi entregue à empresa suíça Halt Aviation, que trabalha com fretamentos, corretagem e gerenciamento de aeronaves. Na área de aviação comercial, a Embraer anunciou a venda de 16 novos jatos E175 para a SkyWest para operar para a Delta Airlines. A aeronave vai voar para a Delta sob um contrato de compra de capacidade fechado por 798,4 milhões de dólares. A Embraer ainda assinou outros contratos no trimestre no segmento de serviços e suporte. A empresa aérea canadense Porter Airlines assinou um pacote de suporte de pós-venda com a Embraer por até 20 anos. Além deste contrato, a companhia fechou acordo para o programa Pool com a Comet Air, operadora da United Express, e um contrato de prestação de serviços com a Alliance Airlines na Austrália. E a Intelbras anunciou que os acionistas controladores da companhia, a família Freitas, firmaram um contrato de venda de ações da empresa com a Darrua, empresa estrangeira de sistemas e serviços de segurança. A família se comprometeu a vender 4 milhões e 600 mil ações ordinárias de emissão da companhia, correspondente a 1,4% de seu capital social. Após o fechamento da operação, os acionistas controladores da Intelbras passarão a ter, em conjunto, 209.928.391 ações de emissão, representativas de 64,1% do seu capital social. Já a Darrua terá 32.761.111 ações, equivalentes a 10% do seu capital social. Os acionistas da companhia e da Darrua destacaram que o fechamento da transação prevista no contrato de compra e venda de ações está sujeito à satisfação de condições precedentes a esse tipo de operação, inclusive a aprovação pelas autoridades de revisão da China. E a Tenda lançou o terceiro projeto piloto de casas de madeira, um mercado praticamente inexplorado no Brasil e que a companhia pretende dominar nos próximos anos. A meta é fabricar 10 mil casas de madeira por ano a partir de 2026, o que vai representar um negócio de 2 bilhões de reais. Para isso, o governo, ou o grupo, melhor dizendo, vai investir de 75 milhões de reais a 100 milhões anuais nos próximos 4 anos. O novo empreendimento fica na cidade paulista de Santa Bárbara do Oeste. Ao todo, são 75 unidades, das quais 35 foram vendidas em apenas 20 dias.
As casas têm 2 dormitórios e área de 47,5 metros quadrados, com valores a partir de R$200 mil, dentro do programa Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida. O empreendimento deve movimentar cerca de R$15 milhões em vendas. Esse foi o primeiro projeto lançado com a marca da Alea, startup de negócios criados pela Tenda, para desenvolver a construção em wood frame, que é um modelo com uso intensivo de madeira, muito comum no Canadá, nos Estados Unidos e também na Europa. Rapidinho, então, aqui para a gente dar o nosso boa tarde para quem está aqui no nosso chat, né, Hannah? Pois a gente é, tem aqui, o pessoal aqui comentando a picanha que apareceu agora tinha um aqui, quando estava o Saravá e a Paula ainda. Ó, o Lucas deixou bem claro e eu deixo claro também. Você pode errar quando quiser, Hannah. Sempre obrigada, perdoamos. porque quando a gente erra, Frase o pessoal de Lucas. não perdoa. Tá vendo? Não, mas Daniel está de prova hoje, né, Daniel? Você Daniel pode hoje errar, foi, viu? né? Ó, Hannah possui 70% da Disney. Por quê? Montana? Não sei. Pois é, não queria revelar esse patrimônio aqui, mas já que o pessoal tá falando, tá tudo certo. Ó, MPK falando, ontem eu fiquei pensando que mané, que Jornal Nacional, que a nova dupla da TV brasileira é Hannah Mesquita Beltrão e Daniel Morales. Pois é, né? Agora, né? Eu queria a conta bancária do William Bonner. Pois é, só queria essa conta bancária aí que tava tudo certo. Mas vamos continuar. Cerveja tá por aqui também. Esse cerveja tá estranho, viu? A gente tá achando que é alguém aqui da redação, né, Hannah? Tô achando também, ó, a minha chefa tá achando que sou eu, hein, ô cerveja. Minha chefa tá falando, não, é você que tá mandando. Não, gente, não sou eu. Não sou eu. Quero saber quem é o cerveja. Cerveja, manda um inbox aí, quero saber quem é você. Tô olhando aqui, eu tô espiando a redação, olhando o comportamento de todo mundo, vendo, quem tá no computador. Tenho as minhas desconfianças. Que seja uma pessoa aí que começa com F, que também é apresentador aqui da casa. Gente, já tá acusando na cara dura, mas vamos lá, fica no ar, né? Fica no ar, cerveja, né? Você que está nos acompanhando. Tô de olho em você. A filha de Evandro Mesquita e Andréa Beltrão. Excelente, viu? Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui no BMC Stock. Vamos lá que agora tem convidado, vamos à parte séria agora. Exatamente. Vamos trazer aqui então para o nosso programa o Matheus Messias, analista da Inside Research, que já está com a gente ao vivo. Matheus, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Stock. Boa tarde, Hannah, boa tarde, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre mercado, sobre ações. O prazer é nosso aqui, viu? Muito obrigado, Matheus. Ô, Matheus, vamos bater um papo então sobre o setor de tecnologia nos Estados Unidos. Aliás, um assunto que eu gosto bastante. A Netflix, ela divulgou o resultado essa semana, números que superaram a previsão para o terceiro trimestre, com um lucro líquido aí de 1,449 bilhões, né? Uma alta de mais de 83% na comparação com o resultado do ano passado. Como a concorrência no mercado de streaming está afetando os balanços da empresa? A Netflix ela se saiu bem no cenário de crescimento das assinaturas em comparação com a Disney? Olha, a gente precisa ainda analisar e esperar o resultado da Disney para a gente fazer essa comparação, né? Obviamente que quando a gente olha o último ano, as concorrentes da Netflix apresentam percentualmente um crescimento maior, obviamente porque elas foram lançadas todas em 2020. Então, naturalmente, você vai ter um percentual de crescimento de base muito maior. Só que, por exemplo, se a gente comparar a base de Disney hoje, né, da Disney Plus e da Netflix, a Netflix tem um dobro ainda, mais que o dobro do tamanho da base de assinantes da Disney Plus. E, mais do que só crescimento de base, né, eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que pontuar na Netflix e que eu acho que é fator fundamental para ela enfrentar essa concorrência no mundo dos streamings, e isso teve, obviamente, impacto nos resultados da empresa que foram soltos essa semana, é de que a empresa ela consegue criar um portfólio de conteúdo e que ela consegue engajar e trazer novos assinantes para dentro da plataforma. Então a gente está falando aí nesse terceiro trimestre, por exemplo, do lançamento de novas temporadas da Casa de Papel, estamos falando de Sex Education e obviamente o que está na boca do povo aí, que se tornou uma das séries mais famosas
do Brasil e do mundo, para falar a verdade, que é a Squid Game, em inglês, ou a Round 6 aqui no Brasil, né? Então, virou um sucesso isso, explodiu, isso atraiu muito assinante, aumentando a base da Netflix, porque isso se tornou um trend topics, e aquelas pessoas que não estavam assinando a Netflix não conseguiam ter acesso ao conteúdo, e aí tiveram que assinar. E automaticamente, a base de clientes pagantes, de assinantes da Netflix aumentou nesse período. E o custo, quando a gente compara, eu acho que isso é um fator muito importante da gente comentar quando a gente está comparando a Netflix com as suas concorrentes, é de que quando a gente olha ali as séries que mais custaram para ser feitas, né, ou seja, tiveram um desembolso de caixa maior para serem construídas e lançadas, a gente vai ver que as séries da Netflix não estão em nenhuma delas. Isso é bom? Isso é ótimo, porque a Netflix ela consegue criar séries que trazem engajamento para os assinantes que já estão dentro da plataforma, consegue atrair uma nova base de assinantes para a plataforma e ela tem um custo, vamos dizer assim, unitário por série menor do que os seus concorrentes. Então, para a gente isso é fundamental, porque ao mesmo tempo que ela consegue aumentar a receita, aumentar a lucratividade, ela consegue manter ali os seus custos de produção de conteúdo abaixo, de maneira geral, dos seus concorrentes, e isso a gente enxerga como uma vantagem competitiva. Tá? E falando ainda nesse assunto, né, a Netflix ganhou mais de 4 milhões de novos assinantes no terceiro trimestre e contou com o sucesso do drama sul-coreano Round 6. Daniel pode até confirmar um pouco mais isso, né, pra gente, que acabou, né, a série acabou se tornando o seriado mais assistido da história da plataforma de streaming. Como é que a Netflix administra essa flutuação dos números de assinantes em relação ao lucro da empresa? Olha, quando você conversa com os executivos, eu acho isso muito importante, principalmente quando você ouve o Reed Hastings, né, que é o cofundador da empresa, e eu gosto muito disso. Quando eu olho um executivo em uma conferência de resultados, e ele está me falando de resultados de trimestre, pontuais, eu não gosto muito, sabe? Porque uma empresa, na nossa visão, ela não se constrói em 3 meses. Então, o planejamento da Netflix é construir uma estrutura de longo prazo, na onde ela consiga continuar fazendo o que ela já faz, que é criar um portfólio de conteúdos que no longo prazo atraiam cada vez mais clientes e engajem aqueles que já estão, tá? Então, os executivos da empresa, eles lidam com essa flutuação. Então, para quem assiste o BMC News, a gente conversou nos resultados do segundo trimestre da empresa, que vieram um pouco abaixo das estimativas do mercado, justamente porque 2020 foi um ano muito forte e, obviamente, a empresa não ia conseguir manter esse ritmo de crescimento para 2021. E você vê que a fala dos executivos da empresa permanece a mesma, eles não mudam um tom conforme existe essa flutuação que é natural. A empresa não vai conseguir crescer as taxas que ela cresceu no passado para sempre, né? Então, a gente vê de forma muito positiva o posicionamento dos executivos da Netflix em relação aos resultados e essas flutuações de assinantes. Trimestre passado, um trimestre pior? Sim, mas esse trimestre, um trimestre melhor, e assim consecutivamente. O negócio é a gente olhando no longo prazo a capacidade de construir uma base sólida de clientes, e a gente tem conseguido enxergar isso na Netflix. Legal. Agora, considerando aí que o lucro da Netflix vem dessa base de assinantes, né? Então a empresa ela acaba dependendo de novos lançamentos e do sucesso, né, das produções para aumentar essa base. Mas depender de inovações e do sucesso de um filme ou, por exemplo, uma série para atingir lucros expressivos não é perigoso e incerto para o investidor? E outra questão, a entrada da empresa em outros mercados como de streaming de jogos, ele pode trazer uma diversificação e mais investidores? Olha, vamos lá. Daniel, eu acredito que o risco é invertido, tá? Na minha visão, para as operações do Netflix, é mais arriscado ela entrar, por exemplo, no segmento de streaming de games, que é um segmento que exige uma infraestrutura
tanto da ponta do fornecedor, que é o caso do Netflix, quanto da ponta dos clientes, muito mais robustas. No nosso relatório do segundo trimestre, a gente já tinha comentado isso, né? Que vai ser um desafio gigante para a Netflix, porque a gente está falando que outras empresas, como Microsoft, como o Google, tentaram, né, a própria PlayStation, tentaram lançar as suas plataformas de streaming de games e não foram tão bem sucedidas. E a gente está falando das maiores empresas de game e de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que é o Google. Recentemente, a NVIDIA lançou o GeForce Now, que é uma plataforma que eu acho que é a que tem sido mais bem sucedida, obviamente porque a NVIDIA, ela é uma empresa que produz infraestrutura para jogos, então ela tem toda a tecnologia dentro de casa, o que não é o caso do Netflix, tá? Então acho que existe um risco maior em ela tentar entrar nesse mercado, tá? O risco existe? Existe. O que o passado nos prova, né? Quando eu olho para uma empresa, eu olho muito a capacidade dos executivos de entregarem algo. Eles vão, eles falam, eles prometem e eles entregam. Então a Netflix, ela, ao longo desses últimos 23, 24 anos, o Reed Hastings e o Ted Sarandos, eles têm uma capacidade de falar, olha, o próximo mercado vai ser esse. Então eles começaram com aluguel de DVDs. Eles foram lá, entraram nesse mercado e cresceram nele. Quando eles viram que esse mercado já estava saturado, que a Blockbuster já estava entrando em competição acirrada com eles falaram, olha, o próximo mercado vai ser as plataformas de streaming e conteúdo sobre demanda. Eles investiram pesadamente, estruturaram e hoje são líderes nesse setor. Então, olhando o background desses executivos, eu tenho confiança de que eles têm o empenho necessário e agora, muito mais do que antes, tem uma estrutura de capital, geração de caixa, lucratividade necessária para fazer investimentos robustos para entrar no segmento de games, tá? Isso é algo que a gente vai ter que ir avaliando e ir entendendo aos poucos. Agora, a questão de você ter um business de que depende sempre de novos lançamentos, sim, é claro que você acaba tendo um risco de um mês, um trimestre ou outro, não ser tão bom porque a empresa não teve tantos lançamentos assim. Mas, mais uma vez, eu volto aí para a capacidade da empresa em criar esses novos conteúdos. Então, todo trimestre, a empresa ela consegue trazer conteúdos que foram negados, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente olha o histórico de conteúdo da Netflix, a gente vê que ela é especialista em pegar séries que foram negadas nos seus países ou por outras produtoras de conteúdo, porque falaram que nunca ia dar certo. Então, o Round 6 é uma delas, Casa de Papel é outra delas, a série You também é outra delas. Então, ela consegue, pelo fato dessas séries e conteúdos terem sido negados pelo mercado, ela consegue, às vezes, adquirir o direito de produção desses conteúdos a preços muito baixos e consegue transformar esses conteúdos, essas séries, em conteúdos de extrema relevância dentro da plataforma. Isso é uma vantagem competitiva que a empresa construiu nos últimos 14, 15 anos e a gente vê de forma muito difícil de ser replicada pelos seus concorrentes. Então, o que a gente já tem visto, como eu mencionei, no passado, a Netflix conseguindo pegar conteúdos que para outras distribuidoras de conteúdo não tem valor nenhum e transformando ela em trend topics dentro do próprio Netflix, tá? E isso é know-how, isso é saber como fazer, isso é muito difícil ser replicável, tá? Então a gente entende que existe menos risco nisso, eu enxergo menos risco nisso porque a empresa operacionalmente já se provou capaz de fazer isso, e vejo mais risco, talvez, ela tentar entrar em um outro mercado que exige muita infraestrutura e que ela não domina completamente, tá? Mas eu acredito que a empresa vai conseguir entregar esses resultados no médio e longo prazo. O Matheus, ainda tem uma última pergunta com relação à Netflix, que você falou exatamente sobre a questão de segurança que a empresa tem no mercado em relação a isso. E é engraçado também que a empresa, a Netflix, ela começou bem de baixo, hoje é uma gigante, mas ela tem grandes concorrentes, que no caso é a Apple, você tem a HBO Max, que é do grupo Warner, você tem o Disney Plus, e mesmo assim essas empresas que entraram com muita força no mercado ainda estão bem aquém ainda
de distância aí da Netflix. Ou seja, eu vi recentemente uma entrevista do Reed Hastings falando justamente que para ele era bom que as outras empresas viessem para o mercado, que a Netflix estaria muito contente com essa concorrência. Ou seja, eles estão vendo um mercado seguro, teoricamente? Sim. A gente pode interpretar essa fala do Reed Hastings de duas formas. O cara é prepotente, arrogante, ele acha que ele nunca vai cair, ou ele é um cara que, olha, eu estou seguro daquilo que eu estou construindo e eu não me importo, né, de ter outros concorrentes. É bom para o mercado, é bom para as pessoas terem outros concorrentes, né? E aqui vai um ponto importante quando você analisa o business de stream. E eu vou dar um exemplo meu, tá? Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu só tinha Netflix, certo? Hoje eu tenho Netflix, eu tenho HBO, eu tenho Disney Plus, eu tenho Amazon Prime, mas nem por isso eu deixo de pagar o Netflix. Eu não, é isso que a gente tem que entender. Os concorrentes, eles não vão substituir o Netflix. Eles vão complementar o Netflix. Então eu não deixo de ser assinante do Netflix porque eu vou assinar o Disney Plus. Eu assino as duas juntas. E isso não é nada mais do que a divisão do que existia antes na TV a cabo. Então a TV a cabo, em vez de você pagar R$20 por canal que você quer assistir por mês, você pagava lá 150, 200, 300 canais e assistia, tinha 400 canais disponíveis lá para você assistir. Hoje não, hoje isso está um pouco mais segmentado, tá? E a Netflix também, ela deixa muito claro qual é o tipo de produção de conteúdo que ela quer fazer. Ela se denomina uma plataforma de produção de conteúdo de filmes e séries. Então ela não tem interesse em competir com plataformas de streaming de esportes, por exemplo, de desenhos. Ela não quer ser uma plataforma de streaming sei lá, de novelas. Ela não quer isso. O foco dela é filmes e séries. Então ela está muito nichada dentro desse mercado, né, desse tipo de conteúdo que ela se propôs a desenvolver, e ela, como eu já disse, está construindo barreiras muito grandes de entrada contra a competição dentro desse mercado. Então, para ela, tanto faz. O cara que vai assinar a plataforma de streaming de esporte, ele não vai deixar de assinar a Netflix por conta disso, tá? Então, a gente vê justamente essa segurança da empresa em estar desenvolvendo isso, ele acha bom, legal, eu não vou perder mercado por conta disso, e isso se prova agora, né? Então, se a concorrência de fato fosse tomar mercado do Netflix, nesse terceiro trimestre agora, era para eles terem perdido a sua base de assinantes. Mas não, eles ganharam, né? Nos últimos 12 meses, eles somaram 10 milhões, né? 18 milhões, desculpa, de assinantes novos na sua base, que é um crescimento aproximado aí de 9, 10%. Pô, uma empresa que fatura bilhões de dólares e que já tinha quase 200 milhões de assinantes na sua base, é um crescimento expressivo. Então, tudo isso revela que a empresa está segura sim do que está fazendo, e a gente entende que os executivos da empresa sabem o que estão fazendo, e a gente confia neles para continuar tocando esse crescimento do Netflix nos próximos anos. Matheus, mudando um pouquinho de assunto, qual é a expectativa para o resultado da Apple em relação às vendas do iPhone 13 e também o anúncio de novos MacBooks que podem chegar a R$78 mil aqui no Brasil? Olha, a nossa expectativa é de que, a gente mencionou isso no segundo trimestre, né? A empresa vem sofrendo, tá? Como qualquer outra empresa que produz dispositivos de tecnologia e uso pessoal, com a crise mundial dos semicondutores. Então, a Apple até começou a dar um passo de depender menos de outros fornecedores, então começou a desenvolver vários processadores internamente, com tecnologia própria e tal, mas ela fatalmente ela vai sofrer um pouco com isso, tá? A gente vai esperar agora sair os resultados do terceiro trimestre, sai na semana que vem, para a gente entender qual que foi o impacto do lançamento do iPhone 13 nos resultados da empresa. A gente tem uma expectativa positiva, tá, em relação a esse lançamento. Já no trimestre passado,
o resultado da empresa não veio com um crescimento tão grande justamente por conta dessa questão de, fora Estados Unidos, que a moeda é o dólar, né, e outros países desenvolvidos que têm a moeda forte, como a Europa, que tem um euro, que é uma moeda forte, os outros mercados, a Apple sofreu aí uma queda de vendas, ou um crescimento não tão expressivo. Por quê? Por conta disso. Quando você converte, por exemplo, o real para o dólar, antes eu pagava, estou supondo aqui, né, antes eu pagava 15 mil reais, 10 mil reais num MacBook, hoje eu vou pagar 70 mil reais, não tenho condição, vou deixar de comprá-lo, tá? Então, naturalmente, isso vai diminuir, talvez, a compra em países, por exemplo, regiões como Ásia e Pacífico, né? Alguns países da Ásia e Pacífico, China e Japão nem tanto, África e Oriente Médio, América Latina, mas a gente vê que os maiores mercados hoje da empresa são China, Estados Unidos e Europa, que são mercados que têm capacidade de comprar esses novos produtos sem nenhum problema, porque é a própria moeda deles que eles estão comprando, no próprio dólar, no próprio euro, né? Então o impacto disso não deve ser tão grande nessas regiões, que são os maiores mercados da Apple, tá? Então, assim como a gente viu no segundo trimestre, a gente não entende que esse crescimento do dólar em relação a outras moedas mais fracas ao redor do globo tem um impacto tão significativo nos resultados, porque esses mercados já eram mercados menores que contribuíam menos para o resultado da empresa, tá? Uhum. Legal. Agora, a Apple, ela anunciou que deve cortar aí a meta de produção do iPhone 13 por causa da escassez de chips. Como é que vocês avaliam essa questão da necessidade de reestruturação da cadeia de produção e a relação com os resultados das empresas tech? Esse movimento ele pode ser considerado mais estrutural e pesar aí para todas as empresas tech? Olha, Daniel, eu não acredito que seja estrutural, eu acho que seja conjuntural, tá? Então, está passando por um momento de escassez de chips. Não tem o que se fazer, pouquíssimas empresas no mundo detêm a tecnologia para desenvolver alguns chips mais avançados, alguns deles que a Apple demanda, então não tem muito o que se fazer. Então você se readequa àquele momento para conseguir entregar o seu produto com a qualidade que você precisa, e eu vejo a Apple fazendo isso, o que é natural. Obviamente, existem drivers de crescimento para dispositivos móveis e computadores pessoais, enfim, a gente comentou sobre isso, os wearables e tantos outros dispositivos. A gente acredita que isso vai crescer cada vez mais, e é justamente essa crise, a gente tem que entender que essa crise dos semicondutores é justamente isso. Uma demanda que iria acontecer em 10 anos, aconteceu em 1 ano, e a gente não tem, o mundo não tem uma capacidade produtiva e de escoamento hoje para atender toda essa demanda, né? Então a gente teve uma quebra ali na cadeia produtiva, e quando voltou com uma demanda muito mais alta, tá? Então a gente acredita que isso vai se regularizar, vai haver investimento, as indústrias vão crescer, vão aumentar a sua capacidade, e isso no longo prazo vai acabar sendo ajustado, e a gente vai ver mais uma vez as empresas de tecnologia, principalmente aquelas que desenvolvem hardwares, como é o caso da Apple, como é o caso da Nvidia e tantas outras, de uma estabilização e até mesmo crescimento da sua produção no futuro. E, Matheus, em relação à briga da Apple com os aplicativos por causa da atualização do iOS, que torna a coleta de dados pessoais dos usuários facultativa, a medida obriga as empresas a perguntar se podem coletar dados dos usuários fora de suas plataformas. De que forma isso acaba afetando o modelo de negócios da Apple? Olha, para falar a verdade, isso aí vai afetar muitos modelos de negócios, como empresas, por exemplo, como o Facebook, como aplicativos de jogos, né? Como tantos outros aplicativos que rastreiam automaticamente dados gerados pelos nossos celulares, pelos nossos smartphones, e acabam utilizando eles quase que de forma irrestrita para identificar, quem é o Daniel, quem é a Hannah, quem é o Matheus, qual é o consumo deles, o que ele vê, o que ele não vê, porque tudo isso desenvolve o nosso comportamento, e com esses dados eles conseguem criar algoritmos que faz a gente, por exemplo, ser notificado com aqueles pushes tão tentadores que a gente não consegue não clicar e entrar no aplicativo, tá?
Isso, antigamente, naturalmente, essas informações já eram compartilhadas automaticamente, então a gente não tinha escolhas. É o que a gente chamava de quando você instala um aplicativo, ele já vem opt-in. O que é isso? Ele já habilita esse compartilhamento de dados. Então a Apple, ela simplesmente decidiu nesses novos lançamentos de iOS, olha, a partir de agora vai vir de fábrica opt-out, ou seja, vai vir desabilitado. Então, assim como a gente faz lá nos smartphones, tem que entrar lá, clicar em habilitar Bluetooth, habilitar wireless, você vai ter que entrar e habilitar aplicativo por aplicativo quais são os dados que você quer compartilhar. E, obviamente, isso pode diminuir o número de dados, por exemplo, que um aplicativo como o Facebook, o Instagram, vai captar dos smartphones, dos seus usuários. E aí isso vai afetar a entrega das propagandas, né? Que o Facebook e o Instagram pode fazer para os seus usuários. Então, isso não afeta simplesmente a Apple está comprando um pé de guerra com um monte de empresas. É isso que a Apple está fazendo, né? O que já é costume da empresa. O que vai afetar muito mesmo são as outras empresas. Por quê? Basicamente, hoje a gente tem dois grandes mercados de distribuição de aplicativos. A Apple Store e a Play Store. Então, isso aqui está dominado por um duopólio, né? E a gente sabe que hoje no mundo tem mais de 1 bilhão de dispositivos móveis ativos da Apple. Então isso é muita coisa. Se a gente imaginar que todos esses dispositivos móveis têm um aplicativo do Facebook, seja Instagram, seja Facebook ou WhatsApp, nós estamos falando aí de mais ou menos de 30% a 40% da base de usuários do Facebook. Então você imagina o Facebook simplesmente, de uma hora para outra, começar a perder dados de 30% a 40% da base de usuários dos seus aplicativos. O impacto disso na entrega do serviço do Facebook, que é entregar propagandas da maneira mais assertiva possível, adequada ao comportamento de cada consumidor, vai ser afetado. E então eu vejo isso mais um impacto nas empresas de tecnologia que oferecem aplicativos e dependem de oferecer aplicativos dentro do sistema iOS do que da própria Apple em si, tá? Legal. Matheus, no mercado americano, os IPOs de startups, elas somaram 582 bilhões de dólares no acumulado de 2021 até setembro, quase o dobro de 2020. Como é que você avalia essa movimentação? A gente pode dizer que existe uma bolha nos ativos de tecnologia americanos? Olha, eu acho bastante arriscado, tá? A gente tá com a moda lá nos Estados Unidos, né? De você não investir diretamente, tipo, numa empresa. Você abre uma empresa, pede capital e com aquele capital você sai comprando outras empresas, né? E isso tem acontecido muito. Eu vou falar o termo em inglês aqui, chama SPACs, tá? Isso tem acontecido muito lá nos Estados Unidos. Matheus, eu enxergo isso de forma arriscada, tá? Eu não gosto desse modelo de negócio, eu gosto de modelos de negócio, principalmente quando a gente fala de tecnologia, que é desenvolvida de dentro. Então, se a gente vê as top winners hoje no mundo em tecnologia, então quando eu estou falando de Amazon, quando eu estou falando de Apple, quando eu estou falando de Microsoft, quando eu estou falando de Netflix, quando eu estou falando de Facebook, essas empresas, se você olhar o histórico delas, foram empresas que, obviamente, elas fizeram aquisições, sim, importantes, sim, mas hoje, maior parte do faturamento dessas empresas vem de soluções que elas desenvolveram de dentro delas, que elas construíram com o seu próprio time. Então, a Amazon com o AWS, o Amazon Web Service, a Microsoft com o Office 365, com o Azure, a Apple, obviamente, com os seus novos wearables, com novas versões do iPhone, de MacBook, o Netflix com uma nova forma de distribuição de conteúdo no mundo, conteúdos que são relevantes, tudo isso você vê que a maior parte disso é construído dentro de casa. Então, isso é uma vantagem competitiva por longo prazo. Agora, quando você está investindo num monte de empresa, que simplesmente o cara fala, olha, você injeta dinheiro aqui na minha empresa, eu vou sair comprando um monte de outras empresas para criar uma empresa grande, eu acho isso extremamente arriscado. Nós temos problemas de sinergia, nós temos problemas de fato, de controle, de capacidade de execução desses executivos que estão à frente dessas empresas. Então,
Mateus, hoje eu acho isso extremamente arriscado e na minha visão eu não olho, não sei se é uma bolha, tá? Mas eu não olho com bons olhos esse tipo de modelo de negócio que cresceu muito nos Estados Unidos nesse último ano. Eu gostaria de agradecer aqui a sua participação no BMC Stock, mas antes disso eu queria que você deixasse aí o seu recado para as pessoas que estão assistindo aqui a gente nesse momento. O espaço é seu. Bom, vamos lá, né? Eu, como sempre, estou aqui falando bastante de estoques e de mercado internacional. O que eu sempre incentivo ao investidor brasileiro que está assistindo a gente comece a colocar o seu dinheiro lá fora, tá? Existem oportunidades de investimento que estão extremamente acessíveis para o brasileiro hoje, através de corretoras que te dão acesso ao mercado internacional. Você consegue expor diretamente o seu patrimônio a uma outra economia, a uma moeda forte e a empresas que estão em ambientes que não existem, como essas de tecnologia, principalmente as top winners de tecnologia. Não existe qualquer empresa no Brasil que se compare a isso, né? Então, hoje o brasileiro ainda tem essa restrição, acha que é errado, né? Então saiu recentemente esse negócio das offshores, que vários políticos e pessoas ricas têm offshores. Isso não é errado. Você ter seu dinheiro fora do país não é crime, não é ilegal. Pelo contrário, é inteligente quando você fala informação de patrimônio. Então acho que o brasileiro tem que quebrar um pouco esse preconceito e começar, mesmo que com pouco dinheiro, construir o seu patrimônio lá fora e se expor a essas empresas, na minha visão, obviamente, que é o setor que eu cubro, principalmente empresas de tecnologia. Eu tenho certeza que isso vai gerar frutos muito bons no crescimento do patrimônio desses investidores no longo prazo. Bacana, então, valeu, recado dado aí. Valeu, Matheus, muito obrigado aqui pela participação mais uma vez e retorne sempre aqui. Um abraço para você. Perfeito, prazer é meu, um abraço para vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente conversou aí com o Matheus Messias, analista da Inside Research. E o Alex André já está quase pronto para trazer aqui as suas análises, os seus gráficos aqui com a gente ao vivo. Mas antes disso, a Hanna Beltrão tem gráfico também. Vamos lá, tem vamos mapas, de mapa do calor, vamos dar a atualização. Enquanto o Alex, né, fica no jeito aí, no grau, para trazer os gráficos também pra gente, vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa, que está despencando 2,57% aos 107.935 pontos. O índice que abriu aos 110.767 pontos chegou aí a renovar a mínima, inclusive, de 107.814. Agora o índice está nessa situação aos 107.935 pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, nem nada está subindo hoje, está tudo no vermelho, com destaque aqui para a GetNet, que cai 11,62%. GetNet que nos últimos dias, né, veio subindo disparadamente, né? A gente vê que hoje realmente nem essa empresa conseguiu se salvar aqui no pregão. Seguido aí pelos bancos, né? BID11 cai 8,62%, BID4, né? Banco Inter, cai 8,54% e também tem setor de varejo caindo. A Mer3 caindo 7,94%, Lame 4, Lojas Americanas, caindo 5,71%, Magalu também recua mais de 4% e o setor também de siderurgia e mineração está com forte queda também. Os Minas recuando 5,54%, Ultrapar cai 5,35%. Quem mais está caindo aqui? Tá tudo caindo, né, ô Daniel? Se eu for falar ticker por ticker aqui, tá tudo caindo. Por enquanto, o cenário é esse. Mas antes, deixa só eu dar uma atualização rapidinho aqui como é que tá o dólar. Que no começo do estoque, né, já tinha falado que o dólar tinha ultrapassado os R$ 5,60 e agora a moeda norte-americana tem alta de 0,98%, sendo comercializada a R$ 5,65, enquanto o petróleo cai bastante. O petróleo Brent recua 2,4% a $84 o barril e o petróleo WTI também recua 2,17% a $81
dólares o barril. Agora sim, o Alex já está microfonado, já está a postos. Deixa eu chamar o Alex, coloca o Alex na tela com a gente. Boa tarde, Alex André. Já fala aí pra gente como é que tá a situação, os gráficos, né, que você vai mostrar pra gente. A gente sempre anuncia aqui que você vai trazer 10 gráficos e hoje é sobre o mercado internacional, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo mundo que nos escuta, que nos assiste aqui na BMC News hoje. É isso mesmo, Hanna, são os 10 principais gráficos de hoje. Tem alguns gráficos, né, que a gente traz aqui de uma certa forma um maior otimismo aqui para a Bolsa do Brasil. A gente tem alguns argumentos que colaboram para isso. E também trazendo uma tendência no mercado europeu e também no mercado americano. Todos os dias a gente também fala um pouco de China e hoje a gente não pode deixar também de falar um pouco mais sobre as últimas preocupações sobre o mercado chinês, tá? Então vou colocar aqui no gráfico na tela o primeiro gráfico de hoje, né? Esse gráfico é bem interessante em relação ao preço das commodities, né, que deve continuar aí puxando no próximo ano. Esse gráfico está dentro do relatório do Goldman Sachs, tá? E o Goldman Sachs escreve assim no relatório, né? Esperamos que a maioria dos mercados de commodities continue recuando no ano que vem, apesar das gravações de pressões sobre os preços deste ano. Ele acredita que esse ano continua aí tendo uma pressão nas commodities, ou seja, os preços das commodities continuam subindo, inclusive vem revisando, né, o preço do petróleo em torno na casa de $90. Também vou trazer um relatório também do Morgan Stanley, que revisou o preço do petróleo também para cima, né, o Brent na casa de $95 o barril, mas o ano que vem, né, ele acredita, né, de acordo com esse gráfico aqui, a mudança dos estoques dividido pela demanda anual, tá? Então, em torno ali de 2021, e agora em 2022, ou seja, 2021 o azul mais escuro, né, 2022 essa linha mais clara, a gente consegue ver, né, diversas commodities aqui, inclusive a gente consegue observar aqui em relação ao minério de ferro, né? Então aqui petróleo, né, ou seja, ao longo de 2022, né, as pressões sobre os preços aí deve continuar aí ao longo do ano que vem, e esse ano tendência positiva, mas a partir do ano que vem o mercado espera, principalmente o Goldman Sachs escreve em relatório, que essa pressão, né, sobre a demanda, ou seja, acredita que vai ter maior oferta em relação à demanda e o preço deve aí, né, se arrefecer à medida que ao final desse ano continua em alta, tá? Então a gente tem aqui quanto ao alumínio, cobre também, níquel, né, também gás natural, né, apesar de uma relação ao longo desse ano, né, que tem recuado no curto prazo, mas o mercado espera que em 2022 ainda os preços do gás natural continuam aí esticados em relação à média histórica, tá? Também temos outras commodities aqui, tá? Mas eu sempre destaco minério de ferro e também petróleo e também um ponto de atenção, né? O gás natural, você consegue ver que tem um ponto de inflexão muito grande em relação às outras commodities, né? Quando a gente consegue observar aqui, tá? Agora a gente vai falar de um gráfico, né? Esse gráfico a gente retirou aqui da Numera, né? Que é uma casa também que traz dados macroeconômicos, que é bem interessante em relação à demanda, né? Como eu falei, que a demanda está enfraquecendo, né? Ou seja, à medida que os preços das commodities sobem, né? Aumenta a oferta e o preço, né, da commodity diminui, porque maior oferta e menor demanda. É isso que a gente consegue observar ao longo, né, desses períodos de choque de oferta e demanda ao longo dos últimos anos. Esse gráfico é desde 91, tá? 1991. E tem uma relação muito grande, né, com o movimento inflacionário e deflacionário, ou seja, queda de inflação e aumento, né, da inflação. O que esse gráfico simboliza aqui, né? Ou seja, ao longo de 2021, né, já está sendo projetado, né, para baixo, né, ou seja, expectativa de preços das commodities, né? A gente conseguiu observar, por exemplo, o minério de ferro, né? O petróleo está indo em direção contrária, mas num consenso geral, né, o mercado espera que as commodities, a partir do ano que vem, 2022, é isso que espera, ou seja, tem uma tendência de queda nos preços das principais commodities no ano que vem, na margem, né, na média, e isso faz aí um movimento deflacionário, ou seja, qual que é a principal razão, né, a principal explicação desse gráfico, que é a principal ponto, né, de a inflação mundial, né, a inflação global, seja transitória, né? Isso é clássico, né? De acordo com os principais banqueiros centrais têm falado isso, né? Tem colaborado em medida até mesmo em relação, né, não ter aumentado as taxas de juros. Tem uma grande discussão nos Estados Unidos, ou seja, quando, né, o tapering vai ser realmente iniciado e se realmente os juros, né, nos Estados Unidos e no mundo todo vão começar a subir. Inclusive a gente tem até escutado, né, alguns banqueiros centrais da Europa, né, do Banco Central Europeu já discutindo em relação a isso. Então tem diversas opiniões, né, muitas opiniões divergentes, né, em relação ao mesmo tema, mas de acordo com esse gráfico simboliza que a inflação, né, vai diminuir o seu ritmo e isso vai melhorar em relação inflacionária no mundo todo e até mesmo melhora em relação à percepção de crescimento global, tá?
Bom, aí se a gente está falando aqui de liquidez dos bancos centrais no mundo todo, né? Se a gente pegar os majors, né? Os maiores bancos centrais do mundo, né? O Japão, os Estados Unidos, né? Banco Central Europeu, né? Em relação ao S&P 500, né? Então a gente consegue entender aqui que essa relação de injeção global começou lá em 2009, né? Desde depois da crise imobiliária dos Estados Unidos, e isso, né, veio aumentando de uma forma muito forte. Se a gente pegar aqui somente 2020, né? O Covid daqui para frente, teve um aumento de liquidez muito mais forte do que 2008 e 2009, né, até 2010 ali. Tá? Então a gente consegue observar de uma forma, uma relação muito forte do S&P 500, ou seja, o S&P 500 subiu em linha reta, acompanhado com os estímulos, né? Lembrando, principalmente o S&P 500, a gente conversa bastante, né, sobre as principais companhias do índice, que foram muito colaborados com esse aumento de liquidez aí promovido pelo Jerome Powell, né, presidente do Fed dos Estados Unidos. Agora está sendo discutido ao contrário, né, ou seja, retirado dos estímulos, mas a pergunta é quando isso deve acontecer e como deve ser o impacto do S&P 500. Tá? Lembrando, essa correlação está em 97,2%, tá? De acordo com esse gráfico aqui, ou seja, correlação muito forte em relação aos estímulos e o impacto no S&P 500. Esse gráfico aqui é interessante, que a gente consegue entender, né, o aumento no núcleo de inflação europeia de setembro ainda continua alto, né? Então a gente consegue entender o núcleo da inflação por lá. Tem uma perspectiva que diminua, claro, se a gente está falando de commodities de forma geral, a Europa pode ter uma melhora, né, de percepção inflacionária por lá, mas até por enquanto não é isso que está acontecendo, tá? Então a gente tem aqui, desde março até setembro, uma alta de inflação. A maior parte a gente consegue ver nesse gráfico, que é essa barra vermelha, que é a parte de energy, ou seja, a parte de energia, preço do gás natural, petróleo, tudo isso colabora, né, essa relação de transição de energia, de matriz energética global, que propôs aí essa relação de preocupação, principalmente, né, com carvão, com gás natural, petróleo. A gente tem conversado muito sobre isso aqui no BMC Stock nos últimos dias, e isso traz aí um maior peso, né, de inflação, aumento de inflação lá na Europa e também no mundo todo, tá? Comida, né, ou seja, comida também tem um impacto relevante, né, ou seja, não tem como a gente medir, né, a alimentação, né, ou seja, comida como um todo, e também tem uma demanda energética na cadeia, e também tem relação na parte de serviços, né, ou seja, a parte de serviço até que trouxe ali uma diminuição na média, na margem, se a gente comparar ali de março até setembro, ou seja, não é uma preocupação inflação na parte de serviço, até mesmo, né, os serviços de forma geral, né, não voltaram, né, a 100% nível pré-pandemia, dependendo de alguns cenários, principalmente se a gente pegar em relação, né, com a população, né, vacinada no mundo todo. Inclusive o Brasil, né, atingiu agora a marca de 51%. Né? E também tem a parte também de goods, né? A parte industrial, que também tem colaborado aqui com o aumento, principalmente agora nos últimos 2 meses, tá? Setembro e agosto desse ano, um aumento de inflação por lá que contribui o maior peso. Tá? Mas lembrando, a energia, esse peso aqui, né, vermelho, né? Lembrando que 2020 teve o peso negativo e agora contribuindo fortemente para o aumento de inflação por lá. Esse gráfico é interessante. Agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado da China, né, o mercado asiático, principalmente sobre Evergrande e outras companhias do setor imobiliário por lá, no real estate. Inclusive, né, a gente trouxe aqui também na BMC News esse risco, né, de default, ou seja, esse risco da Evergrande não pagar suas dívidas, que pode aí ter, né, um colapso sistêmico, né, na cadeia aí de real estate no mercado asiático. Essa é uma grande preocupação, né? O mercado sempre fica se indagando se realmente isso pode acontecer, mas de acordo com esse gráfico aqui da Moody's, né, a taxa de inadimplência da China, ou seja, dos títulos de high yield, excede a previsão deles, né, para o final do ano fiscal de 2021, e a forma como a Evergrande, né, está sendo resolvida pode ter um grande impacto. Tá? De acordo com a casa, esse gráfico mostra a taxa de inadimplência do mercado com os títulos de high yield da China, né, ponderado aí por esse valor em aberto. Ou seja, a gente consegue traduzir aqui, né, ou seja, desde 2003 até agora, no ano de 2021, tem uma perspectiva, né, um forecast, né, ou seja, que os títulos, né, de high yield, né, batem em torno de 4,9%, a perspectiva, year to date está em torno de 6%, e tem uma taxa de inadimplência incluindo a Evergrande, né, a Modern Land e também a Xinjiang. Se a gente incluir essas 3 companhias, somente essas 3, essa taxa de inadimplência vai chegar em torno de 15,7%. Tá? Então, ou seja, essa taxa, ou seja, de inadimplência de quase 16%, se assemelha-se lá no cenário, né, de 2008, 2009, quando era a crise lá nos Estados Unidos, onde bateu ali na casa de 16%, ou seja, chegando próximo no nível da crise de 2008 no mercado americano, mas a China também sofreu bastante. Lembrando, né, que a China que tem a maior classe, né, de ativos, né, ou seja, maior tamanho, né, a gente está falando de mais de 60 trilhões de dólares,
do mercado de real estate chinês. Lembrando que só os Estados Unidos, no mercado de equity, a gente está falando de 47 trilhões, ou seja, um mercado muito grande. A maior parte das carteiras das famílias, do wealth das famílias chinesas, estão, né, dentro das carteiras o real estate. Tá? A gente está falando ali de mais de 30% de forma geral, e até mesmo, né, o PIB chinês depende na ordem de 25% a 30% do mercado de real estate para crescer. Então, com isso, a gente consegue observar que o governo chinês tem aí, né, ou seja, impulsionado, né, nos últimos anos, né, em relação ao crédito, e isso traz agora uma preocupação, não só o aumento de crédito, a diminuição mesmo de crédito que realmente está acontecendo, mas também o preço da diminuição das casas, ou seja, vendendo casas mais barato pode trazer principalmente uma liquidação no mercado e trazer números mais negativos das principais incorporadoras chinesas, e também aumenta o risco de inadimplência, né, o risco de default, quando a gente fala aqui das 3 principais companhias, inclusive a mais famosa aqui, a Evergrande, tá? Bom, esse gráfico agora a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre commodities, né, sobre petróleo, né, mas a gente tem esse gráfico aqui do Morgan Stanley, né, que impulsionou a previsão do Brent agora para o primeiro trimestre de 2022. Ele revisou de 77,50 dólares, né, para 95 dólares, como eu falei no começo da apresentação, e a previsão de longo prazo do Brent é de 60 para 70 dólares, tá? Subiu 10 dólares a previsão de longo prazo. Dado que os preços altos do petróleo são provavelmente necessários para restaurar o equilíbrio do mercado. Ele disse que em tendências atuais indicam a oferta global provavelmente atingirá o pico antes da demanda. O investimento já é consistente com o cenário de zero líquido, ou seja, em relação, né, ao mercado, né, ou seja, o relatório, né, de energia do governo americano, que provavelmente leva um pico de oferta em meados dessa década. Também eles têm em relação que pode haver mais investimentos, né, ou seja, à medida que o Brent tem aí um patamar mais elevado, ou seja, as companhias ficam mais propensas a fazer investimento, mais capex, né, e também grandes avanços na demanda, e os preços do petróleo provavelmente buscarão um nível maior. Tá? Então a gente tem aqui uma perspectiva, né, do Brent agora no quarto trimestre, que estava em torno de 87 dólares, né, e agora primeiro trimestre em 95 dólares. Né? Segundo trimestre de 2022, Morgan Stanley acredita que deve chegar em torno de 90 dólares, 85 dólares, e assim vai diminuindo ao longo do tempo. Ou seja, Morgan Stanley colaborando muito, né, com o relatório que a gente trouxe lá no começo da apresentação, que é o relatório do Goldman Sachs, ou seja, um pico no preço das commodities nesse ano, e a partir do ano que vem as commodities, né, devolvendo as altas, ou seja, diminuindo, né, aumentando a oferta, diminuindo a demanda, e consequentemente, né, os preços das commodities vêm se arrefecendo e a pressão inflacionária vem se equalizando. Né? Claro que não tem como saber se realmente isso vai acontecer, mas são as principais casas do mundo, né, Morgan Stanley, Goldman Sachs, que a gente traz esses gráficos aqui. Aqui logo abaixo a gente tem o WTI, né, que é o petróleo, não é referência aqui, né, para Petrobras, para PetroRio, né, as principais companhias aqui no Brasil, é somente o Brent, por isso que eu trouxe uma ênfase maior aqui sobre o petróleo Brent, tá? Mas também tem as perspectivas do petróleo WTI, que também segue a mesma perspectiva, né? Ou seja, de alta até o primeiro trimestre do ano que vem, depois uma sequência de queda aí de forma marginal. Esse gráfico que eu falei no começo da apresentação ali junto com a Hannah, né? Ou seja, a gente tem esse gráfico que a gente consegue colaborar com uma visão otimista aqui da Bolsa, de acordo com o JP Morgan, tá? Então, a inteligência de mercado do JP Morgan, né, escreveu em relatório que a forte temporada de lucro do terceiro trimestre se encaixa com as ações muito baratas. A relação PI, né, preço-lucro futuro do Brasil, é de 6,9, o que significa que a Turquia é o único país que está abaixo desse indicador, né, que aponta aí o desconto da Bolsa no global, né, e alinhado à reflação global e a relação de valor. Né? A valorização é atraente, mas existe o risco de piora do cenário macro. Né? Então, o cenário macro e principalmente, né, o risco político, né, o risco local aqui do Brasil, que a gente está conseguindo observar em relação, né, ao teto de gastos, né, que foi muito discutido principalmente o ministro Guedes ontem, né, depois do fechamento do mercado, inclusive hoje também, né, comentado pelo presidente Bolsonaro. Né? Então, tem muitas discussões referentes a isso, né, quais são as principais movimentações, né, políticas que podem impactar na Bolsa, né, que a gente está conseguindo, né, observar aqui ao longo desse curto prazo. Mas olhando para frente, né, a gente tem aqui, de acordo com o JP Morgan, né, inteligência de mercado do JP Morgan, tem essa linha azul aqui, que é o S&P 500, né, e também temos essa linha, né, verde aqui, um pouco mais clara, né, a gente consegue ver aqui, né, o índice da China de empresas de large cap, e essa linha branca aí sim, né, o MSCI Brasil, né, o ETF, né, de MSCI Brasil. A gente consegue observar aqui que o Brasil está muito descorrelacionado, principalmente com os impactos políticos locais que fizeram a Bolsa chegar, né, em movimentos mínimos históricos, até mesmo em relação, quando a gente consegue comparar ali ao dia, né, que o pessoal chama ali de Wednesday Day, também ali quando teve o impeachment da Dilma, né, quando teve grandes estresses do mercado, a gente está falando ali de uma relação, né, de preço-lucro futuro, né, PI de 6,9 vezes, de acordo com JP Morgan. Tá? Essa
é a principal perspectiva, né, a leitura da Bolsa, ou seja, a Bolsa muito descontada, com valorização atraente aqui no Brasil, mas tem aí um ponto de atenção que pode ter uma possível piora no cenário macro, tá? Mas também, né, outro gráfico da inteligência de mercado do JP Morgan, eles também apontam uma relação de compra de China, né, eles estão dizendo ali que vê uma negociação catch-up, ou seja, um fechamento de gap na China pelos 3 motivos. Né? Primeiro motivo que eles colocam em relatório, que o presidente Xi, né, o Xi Jinping, né, parece estar retardando a reforma regulatória à medida que a economia se arrasta. Segundo motivo, que o mercado está confortável com as regulamentações que envolvem os bancos e o setor de tecnologia, ou seja, já está precificado no preço das ações de hoje. E o contágio da Evergrande será contido, ou seja, de acordo com o JP Morgan, não terá um default, ou seja, o governo irá ajudar, não deixará a Evergrande quebrar, e isso vai incluir maior liquidez dos mercados à medida que o mercado fica mais confortável em relação a isso. Então a gente tem as 3 linhas aqui do gráfico, essa linha branca é o mercado de emerging markets de forma geral, né? A gente vai falar também do peso, né, do índice do emerging markets aqui no próximo gráfico, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ou seja, quais são os países realmente que estão dentro desse índice, quais são os países que têm maior peso nesse índice, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Também tem a linha verde, que é a linha de China, e também o emerging markets, né, tirando a China, quer dizer, ou seja, não tem peso de China. Aqui é incluindo a China, que tem maior peso no emerging markets, e essa linha azul aqui é a linha do S&P 500, né? Inclusive Dow Jones batendo recordes históricos, né? Também a gente consegue observar outros índices também americanos também apresentando valorização, mas não é isso que a gente está conseguindo observar, né, principalmente no emerging markets de forma geral, inclusive Brasil, né, Brasil e China. Ontem nós trouxemos esse gráfico, né, Brasil caiu 16% em dólar, e também quando a gente fala aqui de MSCI Brasil, e também China, né, em segundo lugar caindo 15%, tá? Então essa traz uma queda, né, um ponto negativo, mas também de acordo, né, com o JP Morgan, isso vê uma atratividade à medida que o desconto aumenta, tá? Nesse gráfico aqui a gente vai falar um pouco, né, sobre o emerging markets, né, tirando a China como uma classe de ativos de capital separado, né, ou seja, se nós não tivéssemos, né, a China, né, no indicador, né, de emerging markets, a gente conseguiria até mesmo compilar um índice totalmente diferente, né, em relação à China. Né? Por quê? Porque a China ela colabora com 43% do índice de MSCI Emerging Markets hoje. Né? O Brasil, essa linha aqui cinza, a gente está falando em torno ali na casa de uma ordem de 15%. De todo o peso, né, do emerging markets. Segundo lugar fica na Coreia, né, terceiro fica em Taiwan, depois tem o México, né, depois tem o Brasil, depois tem o maior peso em México, com 30%, 33% a Malásia. Né? Então, quais são os países que colaboram ali com o peso do MSCI Emerging Markets? É Malásia, Brasil, México, África do Sul, Coreia, Taiwan e China, tá? Então é Coreia do Sul aqui, tá? Só para deixar bem claro. E o domínio do índice da China, né, em mercados de emergentes se destaca, né? Então, como eu disse, a China continua sendo o maior mercado de emerging markets desde 2008, desde a crise, né? E tem a maior participação do país na história desse índice de emerging markets. Lembrando, né, que esse gráfico aqui, né, do MSCI Morgan Stanley, né, esse gráfico aqui que fala sobre mercados emergentes. Tá? E por último, nós temos aqui esse gráfico que fala sobre relação, né, a crise de supply, né, no mundo todo, né? Ou seja, tem a relação de congestionamento portuário global. Então, esses dois gráficos aqui retratam, né, em regiões diferentes, né, dos Estados Unidos, dos portos, né, que continuam aí congestionados, ou seja, com muitos navios, né, não consegue, né, ter uma relação aí de cadeia de supply de uma forma que venha aí desafogar essas operações. Né? Então, de acordo com a fonte, né, Clarkson, né, disse que o congestionamento portuário está piorando nos Estados Unidos, tá? Não está melhorando, nem na Europa e nem na Ásia. Então, essas três principais regiões no mundo estão piorando, né, o congestionamento portuário. Tudo isso, né, vendo aí um pilhamento de embarcações, ou seja, né, o congestionamento com o total de embarcações nos Estados Unidos ancoradas, mesmo atingindo um ponto mais alto agora. Tá? Então, a gente consegue observar, né, um topo, né? Lembrando que é em torno de agosto, ali em setembro começou a melhorar, mas agora, né, no finalzinho de setembro agora, para outubro começou a piorar a relação, chegando em topos históricos. Tá? A gente está falando aqui de gráfico desde 2010, tá? Então são gráficos em mais de 10 anos aqui, a gente consegue trazer de dados, tá bom? Então esses são os principais dados aqui para a gente sempre atualizar todos vocês, para você investidor ter a melhor tomada de decisão para os seus investimentos. É isso, Daniel, Hanna. Obrigada, Alex. Valeu, Alex. Abraço para você, até amanhã. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Hanna. E a gente segue então com mais informação aqui no nosso BMC Stock. A Superintendência Geral do CAD aprovou sem restrições a compra da Kabum de comércio eletrônico pelo Magazine Luiza. Com isso é aberto o prazo de 30 dias para que alguns dos conselheiros ou parte interessada peça uma nova análise.
Se não for solicitada, o negócio está aprovado. Na operação, o Magazine Luiza comprou a totalidade das ações representativas do capital social do Kabum e indiretamente de suas subsidiárias. Os sócios da Kabum vão receber a quantia de R$1 bilhão de acordo com o processo, além de ações do Magazine Luiza. O ato de concentração chegou ao CAD no mês de julho e para a Superintendência Geral, apesar das duas empresas atuarem no varejo online, o Magazine Luiza e o Kabum possuem perfis acentuadamente distintos. Enquanto o Magazine Luiza seria uma varejista multiproduto, o Kabum vende essencialmente produtos eletrônicos e de tecnologia, sendo considerado loja especializada, Daniel. É isso aí, seguindo aqui com o BMC Stock, a conselheira Lenisa Prado mudou de posição e desistiu da reavaliação da reabertura da análise da compra de ações da BRF pela Marfrig. Os demais conselheiros acompanharam Lenisa e com isso ficou mantida a aprovação do negócio que havia sido dada pela Superintendência Geral do CAD no fim de setembro. Na semana passada, a conselheira apresentou um despacho pedindo que a operação fosse analisada pelo Tribunal do CAD. Pelas regras do CAD, a Superintendência Geral, área responsável por investigações e instruções de processos, pode aprovar operações que entenda não oferecer riscos à concorrência. Um conselheiro, no entanto, pode apresentar despacho em até 15 dias, pedindo para que o processo suba para o tribunal e seja analisado por seus integrantes. O pedido tem que ser aprovado pela maioria do tribunal para que o caso seja reaberto. E falando agora rapidinho sobre IPOs, a Superbid, empresa especializada em leilões online, registrou pedido para IPO em busca de recursos no mercado para financiar o seu plano de expansão. Confira os detalhes na reportagem. O Superbid conta com uma plataforma própria de leilões e aluga a infraestrutura para transações feitas por terceiros na venda de produtos que incluem desde automóveis retomados por bancos e seguradoras a imóveis e equipamentos industriais. Em 2007, a empresa iniciou operações no exterior, começando pela Argentina, movimento que depois chegou também no Chile, Colômbia e Peru. As operações internacionais, que representam cerca de 30% do faturamento total, devem incluir em breve operações também no Paraguai e no Uruguai. No prospecto preliminar da oferta apresentado à Comissão de Valores Mobiliários, a companhia afirma que por meio de seus sistemas foram transacionados cerca de R$1 bilhão e 600 milhões no ano passado. Nos primeiros 9 meses deste ano, foram computados outros R$1 bilhão e 330 milhões em vendas. A companhia pretende utilizar os recursos da venda de ações para fazer aquisições estratégicas, desenvolver ainda mais a fintech e para o pagamento de dívidas bancárias do grupo. Além disso, atuais acionistas da companhia, que incluem sócios do tradicional grupo leiloeiro Sodré Santoro, planejam vender uma fatia no negócio. A oferta será coordenada pelos bancos Itaú BBA, XP Investimentos, Banco Safra e Credit Suisse. E a Comissão de Valores Mobiliários rejeitou o acordo com os irmãos Bertin em processo sobre incorporação pela JBS. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Em 30 de setembro de 2021, a carteira de pedidos firmes da companhia totalizava 16 bilhões e 800 milhões de dólares. Durante esse período, no segmento de aviação executiva, a Embraer entregou seu jato executivo de número 1500. A aeronave, uma Phenom 300E, foi entregue à empresa suíça Halt Aviation, que trabalha com fretamentos, corretagem e gerenciamento de aeronaves. Na área de aviação comercial, a Embraer anunciou a venda de 16... Bom, a gente colocou a reportagem errada, a gente estava falando sobre a Embraer nessa reportagem que você viu agora, que a gente colocou também no início do BMC Stock de hoje. Agora sim a gente vai trazer essa informação sobre a rejeição do acordo com os irmãos Bertin em processo sobre incorporação pela JBS. Vamos ver a reportagem.
A CVM rejeitou a proposta de acordo apresentada pelos empresários Natalino Bertin e Silmar Roberto Bertin, que ofereceram em conjunto o pagamento de R$350 mil para encerrar um processo sobre possíveis operações fraudulentas na incorporação da Bertin pela JBS em 2009. De acordo com o processo, a incorporação da Bertin pela processadora teve elementos suprimidos do público, dos acionistas minoritários e da autarquia. A Bertin era controlada pela Bracol Holding, que possuía a participação de 73,10%, e o BNDES participações, que detinha a fatia de 26,9%. Em dezembro de 2009, durante o processo de incorporação da JBS, foi criada a Blessed Holdings em Delaware, nos Estados Unidos. Naquela época, haviam suspeitas de que a Blessed pertencia à família Batista, o que foi confirmado posteriormente na delação premiada de Joesley Batista ao Ministério Público Federal. Um inquérito administrativo também identificou que cotas do Bertin, fundo de investimentos em participações da Bracol Holding, foram cedidas à Blessed Holdings por $10 mil. De acordo com a Superintendência de Processos Sancionadores, acionistas minoritários da JBS tiveram suas participações diluídas em 39,25%. Para a área técnica, por meio de operações em teses fraudulentas da cessão de cotas do Bertin-FIP, os controladores tiveram um acréscimo em participação anterior na JBS em 9,58%. A aquisição da Blessed Holdings por Joesley e Wesley Batista se tornou pública apenas em 2017, após questionamentos da CVM para a JBS. A autarquia havia identificado nas declarações de imposto de renda dos donos da JBS que eles seriam proprietários, cada um com 50% de participação na companhia. É isso aí, o BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui para o BMC Market até as 3h30 da tarde. Hanna volta só amanhã, né, Hanna? Pois é, Daniel, só amanhã. Agora eu vou ali para a redação, escrever umas matérias e é isso. Bom BMC Market para você, a gente se encontra novamente amanhã, então. Com certeza. Valeu, Hanna. Beijo, até amanhã. Até amanhã.